Mas vamos direto a Brasília com Igor Damasceno, porque tem outra questão também que a gente está acompanhando de perto em relação ao racha no STF, manifestação do presidente da Corte, também pedido que foi negado pela Procuradoria-Geral. E aí o Igor vai trazer todos os contextos para a gente desse racha no Supremo Tribunal Federal. Igor, muito bom dia, é contigo. Oi, David. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning. Olha, nos bastidores o que se fala é que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão, de certa forma, constrangidos e incomodados com a repercussão negativa causada pelo caso Banco Master envolvendo o ministro Dias Toffoli. Toffoli, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal e tomou nos últimos dias algumas atitudes consideradas por esses ministros um tanto questionáveis, porque acabou expondo o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez acusado de ativismo político. Agora, oficialmente, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, ele emitiu ontem uma carta, por volta das 9 horas da noite, uma carta dando a entender que ele defende não só a instituição, mas o próprio ministro Dias Toffoli. Eu estou com um trecho dessa carta aqui no meu celular e vou pedir licença a vocês para ler esse trecho. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito, fecha aspas. Então, essas são algumas das palavras do ministro Edson Fachin em torno dessa polêmica envolvendo o Banco Master e o ministro Dias Toffoli. O que aconteceu é que, horas antes dessa carta, a Procuradoria-Geral da República acabou arquivando um pedido de parlamentares da oposição para o afastamento de Dias Toffoli do caso Banco Master no STF. E por que esse afastamento foi pedido? Segundo esses parlamentares, Carlos Jordi e Carolina de Toni, por exemplo, há um possível conflito de interesses na relatoria de Dias Toffoli no caso Banco Master, porque no fim do ano passado ele viajou num avião particular para Lima, a capital do Peru, para assistir o jogo do Palmeiras na Libertadores da América. Só que esse avião particular pertence a um advogado investigado no caso Banco Master, alguém que estaria envolvido no caso Banco Master. E aí os parlamentares questionaram a seguinte situação: como que o relator pode ter uma ligação tão próxima com o investigado? É preciso afastar por um conflito possível de interesses. No entanto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, entendeu que não há base jurídica suficiente para afastar Dias Toffoli do caso Banco Master. E aí aumentou, então, o número de parlamentares que estaria acusando o STF e a PGR de ativismo político também no caso Banco Master. E aí veio o ministro Edson Fachin soltando essa nota, dizendo que não vai se curvar, o STF não se curva a esse tipo de acusação considerada por ele infundada. Mas o fato é que nos bastidores tem sim ministro incomodado com essa situação de Dias Toffoli, viu, David? Ainda bem, né, Igor Damasceno? É o que se espera realmente, que haja um incômodo. É o que toda a população espera em relação a isso. Muito obrigado pelas suas informações, mas eu quero ouvir das pessoas aqui da bancada para fazer a análise, porque, bom, mano... Nós somos o país em que um processo foi completamente anulado por conta de mensagens trocadas pelo WhatsApp. Esse mesmo país faz de conta, por meio das suas supremas instituições, de que está no mesmo jatinho viajando para a final da Libertadores, não é problema. Como se fosse, de alguma forma, menos íntimo do que algumas mensagens de WhatsApp trocadas entre um juiz e um representante de uma parte do processo. São coisas realmente de surrealismo mágico. Como se você convidasse um estranho
para ir no seu jatinho ali assistir a final da Libertadores. Quer ir? Bora. Vamos lá. Eu nunca recebi um convite desses. Tô com o assento sobrando. É uma brincadeira. No direito, E vamos falar só de futebol. só de futebol. Eu sou advogado, você é ministro, mas isso aqui vai ficar para trás. E no direito tem um termo que fala fumus boni iuris, né? Que é a fumaça do bom direito. Que basicamente no popular é onde a fumaça, há fogo. Agora parece que só tem fumaça, né? É um negócio impressionante. Essa situação, eu acho que é uma pauta que une, inclusive, direita, esquerda, todo mundo. Sim, porque é de interesse de todos, né? Interesse O que se espera que realmente haja julgamento justo, que as pessoas sejam isentas na sua apuração e na sua avaliação, para que a gente veja a justiça acontecendo. Totalmente. O problema é que também une esquerda e direita no preparo da pizza. Vamos ser muito claros. A gente está falando de um caso que, na perspectiva do funcionamento de bastidores, ele pega a República inteira. Ele pega judiciário, legislativo, executivo, ele pega governo federal, governos estaduais, prefeituras municipais, por meio dos fundos de previdência, como a gente estava explicando. Há muito interesse político para que seja fritada, assada aí, para usar a expressão do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, uma pizza do tamanho do Maracanã. Então, há um divórcio claro, nesse caso, entre a sociedade brasileira e as instituições. No fundo, é esse o fenômeno que a gente está assistindo. A sociedade, da esquerda à direita, olha para tudo isso escandalizada, mas as instituições da esquerda à direita olham para isso preparando a lenha do forno da pizza. E eu acho que tem uma questão aqui que ela é muito importante, que é a seguinte: a gente tem vários ministros no Supremo Tribunal Federal e a gente espera que, de alguma forma, cada um haja em nome do que é correto e em nome da lei. O que a gente está vendo é o famoso corporativismo, em que eles estão se protegendo a custo da própria Constituição Federal que eles tanto defendem. Eles estão se protegendo a custo da democracia que eles tanto defendem. E isso, para mim, não é só corporativismo, mas é uma evidência de que este escândalo direcionado ao ministro Dias Toffoli e ao Banco Master é só um dos muitos escândalos que provavelmente envolvem todos os ministros, sabe-se lá quando vão ser descobertos e investigados também. E isso, sim, é absolutamente preocupante, porque se a gente começar a cavar, não vai acabar mais. Mas ainda bem que temos algumas instituições que continuam as investigações, como, por exemplo, a Polícia Federal, que, apesar de ter sido tirada do cenário envolvendo o Banco Master em algumas questões, em outras frentes tem realizado as mais diferentes operações. Uma delas, no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, já conectado conosco para dar todos os detalhes, o panorama geral de quem foi preso, quais foram os alvos e tudo mais. Viga, muito bom dia, contigo. Fala, David, tudo bem? Saudade de você, amigo. Pensei que você ia me chamar de uma instituição. Aí eu me senti mais velho do que já sou, viu, David? Não, que isso. Você é uma instituição da Jovem Pan, né? Afinal, um dos mais antigos aqui da casa. Mas com o rostinho de bebê ainda, viu? E com o cabelo de recém-nascido. Mais ou menos. Provocou falando do cabelo, hein? Pois é. Mas é bom até mexer nele aqui e brincar com o David. Só balança quem tem, né, David? Mas eu vou ter um tempinho agora pra... Você vai ver, esse ano você me aguarde. Muita coisa boa vindo por aí. Quero te ver de rabo de cavalo. Agora... Mas diz lá quais são as informações, meu amigo. Agora o rabo tá balançando, o cavalo tá balançando o rabo há muito tempo, né? Desde a prisão. Temos aí até alguém relinchando, né? Não sei quem é, se é sonoplasta ou se é alguém do sofá, com todo respeito, é bem verdade. Agora, o fato é que desde o fim do ano passado, com a prisão do Daniel Porcaro, a liquidação do Banco Master, tá todo mundo de cabelo em pé, porque há muitos estados e municípios brasileiros, não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, isso já deve ter sido tocado e abordado por todos aí do sofá, esses investimentos, para muitos suspeitos, para alguns até com viés de irregularidade, em títulos financeiros, em papéis do Banco Master. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vem falando disso há muito tempo. Chegou-se até a especular que esse investimento seria de quase 3 bilhões de reais, mas, segundo a Rio Previdência, o investimento foi de quase 1 bilhão, 970 milhões de reais. 9 operações financeiras feitas entre novembro de 2023 e julho
de 2024. Pois bem, meu caro Tasso, amigos, ouvintes, espectadores e internautas desse Morning Show, o que eu descobri? É claro que o ponto de partida para a investigação foi a prisão do Boccaro e ainda a liquidação do Banco Master. Mas o segundo passo que foi dado nessa investigação diz respeito a depoimento escolhido junto a integrante do chamado Comitê de Investimentos no Rio Previdência. Para quem não está associando o nome à instituição, Rio Previdência é a Caixa de Previdência que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro, que continuam recebendo normalmente, apesar desse investimento temerário. O que disseram esses integrantes do Comitê de Investimentos? Que lá atrás, em 2023 ainda, houve uma autorização prévia inicial para investir 120 milhões em títulos do Banco Master. Só que não se sabe por que, de forma inadvertida, sem uma análise técnica, sem um aval desse comitê, ou até mesmo uma provisão de risco, houve um investimento muito maior, de quase 1 bilhão, 970 milhões. É aí que recaem as dúvidas, se houve algum tipo de favorecimento, algum tipo de influência política. A gente sabe que a política permeia também essas indicações de cargos para segundo e terceiro escalão. O fato é que 4 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos desde cedo pela Polícia Federal, nos bairros da Urca e Botafogo, na zona sul da capital, na sede da Rio Previdência, tentando levantar mais informações, documentos que possam corroborar esses depoimentos dados por funcionários da Rio Previdência. Só para fechar, viu, meu caro David Tasso, e ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, ainda vamos falar muito desse caso. Afinal de contas, é a ponta do novelo e parece que esse novelo, na verdade, tem uma costura, eu diria, nacional, viu, David? Exatamente, muitas pessoas importantes, influentes, e a gente espera que realmente todos os envolvidos sejam investigados e, se tiverem culpa, que sejam punidos. Muito obrigado, Rodrigo Viga, por todas as informações. Diga lá. Só um parêntese, tá? A operação foi deflagrada hoje, se não me fala a minha velha memória, hoje é 23, né? De janeiro Sim. de 2026. Pois bem, o diretor-presidente da Rio Previdência, ele não é considerado foragido porque não havia nenhum mandado de prisão contra ele. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele deixou o país rumo aos Estados Unidos em 15 de janeiro. Não se sabe de férias, se foi algum compromisso, alguma agenda de trabalho, mas o possível vazamento dessa operação também já começa a ser investigado por aqui, viu, David? Exatamente essa informação que eu ia trazer na sequência, mas muito obrigado, Rodrigo Viga, por todas as atualizações. Ana Beatriz Hirsch. Não, mas sobre a fuga, eu acho que se fosse mesmo uma fuga planejada, ele não teria ido para os Estados Unidos, né? Que é um lugar que é mais fácil dele ser encontrado e buscado. A gente sabe que todo o clã Boccaro estava tentando ir para Dubai, né? Sim. Seria um pouco estranho que se estivesse planejando algum tipo de fuga para os Estados Unidos. Agora, com relação a essa operação e a tudo que a gente ouviu o Rodrigo Viga falar, na verdade é só mais um capítulo dessa história absolutamente escandalosa. E aí eu volto à nossa questão de como isso envolve tantas camadas de poder ao redor do Brasil. Esferas legislativa, executiva, do poder judiciário, federal, estadual, municipal. São inúmeras camadas de algo que fica cada vez mais sujo, cada vez mais feio e cada vez mais escancarado. O meu ponto aqui é como isso tá tão evidente, como isso tá tão na cara da sociedade e ainda assim a gente não tem nada concreto acontecendo. Pelo contrário, as notícias são só de obstáculos sendo colocados nessa investigação, como se alguém estivesse com muito medo. O cheiro da lenha eu tô sentindo. Exatamente.